Olá pessoal, como é que vocês estão? Hoje é sábado pós-carnaval, dia 21 de fevereiro de 2026. Tá caindo o céu lá fora, chovendo muito, mas eu me propus a fazer esse vídeo e eu vou fazer esse vídeo compartilhando com vocês um pouquinho desses últimos dias que foram corridos. Foram assim bastante aflitos. Tudo começou antes do carnaval começar. A gente chegou de viagem e tudo mais. Não sei se vocês viram aquele vídeo, né, que a gente foi pra Ilha Grande. Tava bem chuvoso lá, tava bem nublado, mas deu pra aproveitar, deu pra curtir bastante. Só que começou na volta. A gente estava no ônibus voltando para casa e o motorista de repente mandou a gente descer. Eu, meu marido e meu cachorrinho descer. E a gente ficou sem entender nada, mas por que? A gente veio através dessa empresa, estamos descendo, por quê? E ele veio falar que a gente tinha que descer, porque a empresa não aceitava o transporte de animais dentro do ônibus. Aí a gente perguntou, mas por que a gente não foi impedido de embarcar? Ah, porque eu não vi. O Bambam estava naquela bolsa de viagem, de transporte pet, e ele não viu. E porque ele viu tardiamente, nós fomos penalizados, né? E tivemos que descer no meio do trajeto para voltar para casa. Isso já foi um grande transtorno. A gente estava num lugar bem distante do ponto onde a gente teve que desembarcar. A gente estava em Itacuruçá, a gente achou um absurdo aquilo, né? Várias pessoas do ônibus se manifestaram, assim, repudiando aquela ação do motorista, mas ele não refletiu, não questionou. A gente teve que descer, já era mais de 9 horas da noite, no ponto de Itacuruçá. Era um ponto lá, perto do posto Capixaba, enfim. E não tinha mais ônibus para casa naquele horário, né? Que ele tinha sido o último ônibus, né? Que faria esse trajeto para cá, para Nova Iguaçu. A gente não tinha outra alternativa. A gente teve que morrer no Uber de lá até aqui para podermos chegar em segurança, né, até a nossa casa. Então, fora isso, que foi algo assim, eu não acredito que isso está acontecendo, sabe? A gente viaja na intenção de criar boas memórias, refrescar a cabeça, né, esquecer um pouco dos problemas que todos nós temos. E aí, no meio da viagem, acontece um incidente desses. É lamentável, mas vamos que vamos. Não parou só aí, tá, gente? Depois dessa viagem, aconteceram muitas coisas. Bambam começou a passar mal. Ele começou a andar, as costas dele ficaram curvas, sabe? Como se ele tivesse encolhidinho assim, andando, meio cambaleando. Aí eu levei ele. Gente, está chovendo muito aqui em Nova Iguaçu. Eu acabei de receber um alerta da Defesa Civil, mandando a gente se abrigar caso a gente esteja em locais de inundação. Tipo, aqui eu já sofri inundação aqui, sabe? Então é realmente preocupante, tá? Mas enfim, vamos continuar o nosso vídeo aqui. Já acabei de regar minha plantinha, minha samambaiazinha aqui. Tô tirando lá fora, mas aqui dentro ela não vê água. Então vamos regar nossas plantinhas, né? Para elas ficarem sempre viçosas. E vamos continuar o nosso vídeo. E aí eu vou nessa procura, né, do porquê desse mal-estar do Bambam, o veterinário pediu o exame de sangue, tudo normal, pediu uma ultrassom e acusaram algumas irregularidades, algumas anormalidades, entre elas lama na vesícula e pedrinhas na vesícula. Eu vou mostrar pra vocês, eu tô com o exame aqui. Então, gente, aqui tá, ó, o exame ultrassonográfico do Bambam. Ele foi feito dia 29 de janeiro, né? E aqui tá o laudo, ó. E apareceram algumas coisinhas aqui. Uma das coisas que apareceu a sugestão de esplenomegalia,
no baço. E no fígado aparece aqui vesícula biliar preenchida com conteúdo anecogênico de aspecto heterogêneo, presença de lama e duas estruturas hiperecóicas formadoras de sombra acústica posterior, medindo aproximadamente 0,3 e 0,5 centímetros cada. Pra gente parece pequeno, mas para um corpinho de um Yorkshire, talvez não seja tão pequeno assim, né? E aí eles falaram aqui a sugestão de lama biliar densa e microcolelítiases. Enfim, gente, aqui também aparece imagem sugestiva de duodenite. E aí, foi isso aí que me moveu correr atrás sobre assim, como prevenir alguma coisa pior, né? E aí, diante disso, eu fiquei sem saber o que fazer. O médico falou que ia colher, fazer um novo exame de sangue no Bambam, para ver como é que estavam as bilirrubinas. Quem conhece o meu histórico aqui sabe que eu já perdi uma Yorkshire, a irmãzinha do Bambam. E ela tinha problemas de vesícula também. Eu não sei se essa foi a causa da morte dela, mas ela também estava com um problema severo lá de lama na vesícula e pode ter sido uma causa, né, possível do óbito da Judy. Não vou me sujeitar de novo a esse tipo de acontecimento. Eu vou agir de forma preventiva. E, enfim, eu fiz a cirurgia no Bambam no sábado passado. Hoje completa uma semana, né? Eu levei ele no hospital, encontrei um veterinário, um cirurgião que realizava a colecistectomia videolaparoscópica. Acontecem 3 perfurações no abdômen do cachorrinho. Isso é feito também com seres humanos, tá, gente? Numa incisão é colocado um bisturi, na outra é colocado uma câmera, né, que vai acompanhar, vai visualizar o que está acontecendo lá dentro, né? E na outra um aspirador que vai remover o que está sendo retirado, as pedras, o que seja que retire. No caso, o Bambam foi submetido à retirada total da vesícula em caráter preventivo e todos os veterinários cirurgiões consideraram a ação necessária, tá, gente? Foi necessário para evitar que ele viesse sofrer com outro tipo, né, com algum outro tipo de crise. Porque se o cálculo da vesícula descesse para o intestino ou ficasse alojado, né, no meio dos canais que interligam a vesícula ao intestino, ele poderia sofrer uma dor, poderia causar uma ruptura e poderia ser uma cirurgia de emergência que é muito mais grave, né? Onde quando você submete um animalzinho a uma cirurgia de emergência, não dá tempo de fazer um risco cirúrgico, né? E aí eu consegui fazer todo o risco cirúrgico do Bambam, eletrocardiograma, radiografia, né, do tórax, coagulograma. Então foram vários exames pré-operatórios que eu fiz nele. Consegui agendar para sábado passado essa cirurgia de colecistectomia videolaparoscópica. E agora ele tá no pós-cirúrgico. Aí, gente, é o videozinho que eu fiz levando o Bambam no hospital DOC, na Barra da Tijuca, aqui no Rio de Janeiro. A DOC, o Hospital Veterinário. Foi o vídeo que eu fiz e compartilhei com a minha família o dia que eu tava levando o Bambam pra fazer a cirurgia. Nossa, pra sua mãe que você já tá acordadão, cara. Deve botar a roupinha cirúrgica, né? Sem dor. Cara. Então, gente, esse hospital, ele é caríssimo, tá? Um hospital veterinário na Barra da Tijuca, um lugar bem nobre. Eles fizeram um vídeo chamada para eu poder ver o Bambam, né, de casa. Ele ficou internado 2 dias. Foi um parcelamento a perder de vista. Foi mais de R$8.000 essa cirurgia. Fora os exames, né, pré-operatórios, exames pós-operatório que foram feitos e medicamentos, enfim. É uma cirurgia minimamente invasiva, mas ainda assim é arriscada, né? Leva anestesia geral. Então, foi
uma cirurgia bem cara e que valeu a pena no sentido de que eu tentei dar para o meu cachorro o melhor, né? Para ele não sofrer futuramente. Foi um sofrimento? Foi. Toda cirurgia causa dor, né? Em algum momento, no pós, no pré, mas a gente espera que ele supere, né, de boa essa fase e fique bem logo, logo. Aqui nesse momento foi o momento que eu estava buscando ele do hospital, da clínica, levando ele para casa. Tava super feliz que tudo tinha corrido bem, né? Ele tava bem dopadinho ainda, tomando analgésico, né, intravenoso, mas eu meio que tive que forçar a barra para levá-lo para casa, porque pelo hospital ele ficaria internado a perder de vista, obviamente, né? E também eu fiquei um pouco decepcionada, porque nem uma roupinha cirúrgica eles não colocaram no Bambam. Eu teria que comprar com eles por mais de R$100 uma roupinha cirúrgica, então eu falei que não, que eu colocaria a roupinha em casa, né? E levei o Bambam para casa sem a roupinha. Aí ele usando o colar elisabetano, porque eu ainda não tinha achado a roupinha dele, né? Então ele ficou um tempinho aí usando o colar. Foi, na verdade, na terça-feira de carnaval. Eu não consegui comprar a roupinha dele numa pet shop perto de casa, que é bem mais em conta. Então eu coloquei o colarzinho nele para evitar que ele lambesse as cicatrizes, né? Os pontos. Então foi um pouquinho chato para ele. E aqui já foi na parte em que eu estava cuidando, né, dos pontos dele, limpando, mas estava saindo ainda secreções, ainda sai um pouco de secreção desses pontos, mas o cirurgião disse que é normal, né, que o organismo ele acaba criando secreção para ocupar o espaço daquele órgão que foi retirado. Então ele alegou que era normal, vou acreditar, né? E agora fazendo a limpeza dos pontos, a gente espera que a recuperação dele seja 100%. Aqui ele já tava saindo secreção, dá pra ver um pouquinho das manchas da secreção da roupinha, mas ele muito, muito inquieto, como se estivesse coçando, né? Eu imagino que seja algum processo assim de coceira que ele estava sofrendo ali. E aí ele ficou se remexendo no sofá. Aí, gente, os pontinhos, né, onde ficaram os pontos, ficou com um acúmulo de pelo. Não sei se faz parte da cicatrização, se isso é normal. Eu sei que ao limpar, eu fui limpando com soro fisiológico, consegui remover tudo, né? No começo eu não sabia se poderia retirar, se era uma casquinha, né, do ferimento. Mas aí o veterinário falou que eu poderia limpar melhor, sim. E aí eu consegui remover. Vou mostrar pra vocês ele, aí, ele muito quietinho, muito manso, né? Sempre muito sereno, Bambam, muito fácil de cuidar dele, sabe, gente? Ele é realmente um cachorrinho de ouro. E agora eu vou mostrar pra vocês como ficou. Ó, depois que eu limpei, removi tudo aqueles pontos pretos, tá vendo? A cicatrização tá ótima, segundo o veterinário, tá perfeita. É natural sair um pouquinho de secreção, sim, tá? Mas o ideal é que ela fique clarinha, sempre limpando com muito cuidado, né? Com a gaze. O ideal é limpar com gaze para remover toda essa crosta, né, que vai se acumulando nos pontos. E aí, gente, como nada faz, só apareceu aí as fezes com sangue e ele começou a vomitar bile. Um líquido amarelo, você vê aí no sofá várias marcas. E aí o veterinário falou que é normal, que faz parte. O procedimento pós-cirúrgico também é delicado, né? Ele teve que tomar muitos remédios. Eu vou mostrar pra vocês alguns aqui que ele já, inclusive, já parou de tomar. Um deles foi o Cronidor, é tipo o Tramadol, né? Que é pra dor e parece que é um opioide forte, porque é uma prevenção, né? Ele disse que é palatável, mas o Bambam detestou o sabor desse remédio. Eu tive que diluir na água e injetar via seringa na boquinha dele, né? Então esse Cronidor foi caríssimo, tive que comprar lá na clínica veterinária. Outro remédio que ele usou foi o Agiamorph, que é um antibiótico, tá?
específico para o cachorrinho, do tamanho dele. Então, como ele é um cachorro pequeno, dar remédio humano pode dar superdosagem, né? Então a gente tem que usar a quantidade certinha. Então, um deles foi o Agemox, que ele teve que tomar. O outro, gente, que ele tomou, tá até aqui dentro. Não, tá aqui dentro. O outro que ele tomou foi esse aqui, ó, o Maxican. Tá vendo? Teve que tomar o Maxican também, parece que é um anti-inflamatório. E foi, gente, mais a Novalgina, né, a dipirona. Essa aqui, no caso, a Beralgina é a dipirona líquida infantil, 500 miligramas por ml, ele tomou 5 gotinhas, né, pra proteger ele da dor. Fora o curativo, gente, que eu tive que limpar, né, os ferimentos dele, as incisões. Para cicatrizar direitinho, a gente tem que limpar com soro fisiológico. Usei algodão, né, para limpar. E esse clorexidina, né, esse spray de clorexidina aqui, no caso o Fericept, o spray antisséptico, para manter higienizada as cirurgias. Outra coisa que ele precisou, que eu não tinha na hora, era o colar elisabetano. O colar elisabetano que eu usei nele foi esse aqui, número 03, tá, gente? Para evitar que ele lambesse as incisões, né, os pontos. E tive que comprar para ele também 2 roupinhas cirúrgicas, né? Porque no dia que ele veio, ele não tinha ainda as roupinhas cirúrgicas. Então eu só tinha o colar elisabetano. Então eu usei no primeiro dia, era domingo, não tinha nenhum pet shop aberto para me vender as roupinhas cirúrgicas. Mas a roupinha cirúrgica é muito melhor, tá limpinha, essa daqui eu acabei de lavar. E aí ela vem assim, ó, você coloca ela por baixo e você fecha com fechaclé por cima, tá vendo? O fechaclé fica por cima. Então aconteceu que eu tive que dar pra ele também o Sucrafilme. O Sucrafilme, ele é um remédio humano e eu dei 1 ml só pra ele, na seringa, né? 1 ml é bem pouquinho, tá, gente? É tipo, você tem aqui, deixa eu ver se eu tenho aqui. A seringa tá aqui, ó. A seringa tem 10 ml, então 1 ml é só isso aqui, ó. Tá vendo? Metade do 2. Então é bem pouquinho, eu dei pra ele de Sucrafilme na hora que ele comeu, porque ele conseguiu comer, tá? Eu umedeci a ração com um pouquinho de água quente, uns pedacinhos desfiados de carne que eu tinha ali de panela. Então eu desfiei, coloquei na comida, ele comeu tudo e logo depois eu dei o Sucrafilme e agora eu vou dar o Beneflora para blindar o intestino dele desse problema que tá tendo aí, desse sangramento, provavelmente desregulou, né, o antibiótico. E é assim, gente, a gente vai seguindo. Começamos o carnaval, feliz 2026, mas as lutas continuam, né? E essa aí é só mais uma delas que a gente vai superar. Então, atualizando para vocês um pouquinho da minha rotina, da minha vida, e a gente vai tocando o nosso barco com o que a gente tem, chuva caindo pra caramba, mas é assim mesmo, gente, a gente vai vencendo dia após dia. Porque aqui, gente, a gente fala muito do Bambam, nossa vida aqui envolve muito a vidinha dele, as situações que acontecem com ele. A gente tenta criar sempre boas memórias com ele, não só para ele, mas para nós também, passarmos por essa vida com um pouquinho mais de leveza, né? Tá bom? Se vocês gostaram desse vídeo, se esse vídeo faz sentido para vocês, dê um like, curta, comentem e compartilhem. Até o próximo vídeo e até mais. Tchau, tchau! E enquanto eu fiz esse vídeo pra vocês, gente, a chuva não parava de cair, vocês ouviram, né? E aí o meu quintal ficou assim, ó, totalmente inundado. Totalmente inundado. O meu canteiro simplesmente submergiu, desapareceu no meio da água, tá vendo? E aí isso é uma característica daqui de Nova Iguaçu. No verão, principalmente, chove muito, né? E aqui não tem um bom escoamento das águas da chuva. Aqui é chamado Inunda Iguaçu, ó lá. Meu canteiro praticamente, ó, meus vasos
ficaram submersos ali na água. E é isso aí, vamos começar 2026